Imagine sonhar com Arthur Jorge e acordar com Renato Gaúcho. Tô falando de futebol, calma, segura tua onda aí que eu tô falando de futebol treinador. Tô falando da sina do vascaíno que ontem estava sonhando em ter o ex-treinador do Botafogo, atual treinador do Al Rayyan, com uma dívida milionária, mas o que deve pintar mesmo em São Januário é mais do mesmo. Renato Gaúcho, mais um boleiro. Ah, Guilherme, ele provou que não é boleiro na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Você já pegou o relatório com as últimas colocações do Renato Gaúcho no Campeonato Brasileiro? Ah, então vamos pegar. Vamos pegar esse relatório pra gente dar uma olhada pra ver se o Vasco vai fazer besteira ou não. E vamos falar, principalmente no vídeo de hoje, leilão de jacaré. Você já ouviu falar leilão de jacaré? Pois é, o Galo quer se livrar do jacaré e está fazendo um leilão de empréstimo. Quer saber mais um pouquinho depois da vinheta. Quero agradecer você que está ligado aqui no Dois Toques, a casa do futebol, independente do time para o qual você torce. Tem muita gente que não sabe qual é a dinâmica do Dois Toques. O Dois Toques é para falar de futebol, dos bastidores do mundo da bola, sempre com muito bom humor, sempre também sem aquele mimimi e tal. Falar aquilo que tem que ser falado, né? E hoje a gente vai falar do Júnior Santos, grande Júnior Santos, é ídolo da torcida do Botafogo, artilheiro máximo da Libertadores de 2024, campeão. Júnior Santos foi pro Atlético Mineiro, parece que a carreira degringolou, né? E o Galo não sabe o que fazer com o jacaré. Pois é, tá sem moral no Atlético Mineiro. O São Paulo já não estava utilizando, o técnico interino do Atlético Mineiro não colocou o Júnior Santos na lista de relacionados do último jogo contra o América Mineiro. Aí deu uma desculpa lá, tá? Não, porque a gente precisava encher o meio campo, de ter mais opções de jogadores de meio campo. Então, a grande verdade é que o Júnior Santos está sem prestígio no Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e o Galo já colocou o Júnior Santos naquela famosa lista de dispensáveis, só que ele investiu uma grana pesada que ele não vai recuperar. Vai ser muito difícil de o Atlético Mineiro recuperar os 50 milhões de reais que ele deu no Júnior Santos, sendo que o Júnior Santos tem problemas físicos, o Júnior Santos não tem uma sequência de jogos, enfim, só acho que o Júnior Santos precisa mudar de ares. Mas, Guilherme, ele mal chegou em BH, ele nem jogou. Você acha que ele precisa mudar de ares? Não deu certo no Atlético Mineiro. A exigência do Atlético Mineiro é muito grande porque é um time que perdeu tudo nos últimos anos. Então, quem chega, já chega com a missão de ser um salvador da pátria. O Júnior Santos chegou lá como o algoz do Atlético Mineiro e não conseguiu se transformar no herói. É uma transição que você precisa arrebentar. O cara que faz um gol em final de Libertadores contra o seu time no ano seguinte vai jogar nesse time, ele tem que arrebentar. Passou longe disso. Então, o torcedor não gosta do Júnior Santos. O São Paulo também não gostava do Júnior Santos. O Júnior Santos fisicamente estava uma bomba relógio. Esse ano tem treinando ali com o grupo, mas não foi relacionado, e o Atlético Mineiro já colocou na lista de jogadores para empréstimo. O Bahia tentou, não deu certo por conta da questão salarial. O Bahia queria que o Atlético Mineiro arcasse com grande parte do salário. O Corinthians foi um dos clubes também que tentou o empréstimo do Júnior Santos. Mais uma vez, esbarrou nessa questão da divisão do salário. Então, o Atlético Mineiro não quer ter gastos, né? Ele não quer ter gastos. E o Corinthians também está diminuindo os seus gastos. Será que o Júnior Santos caberia no seu time? Você que está assistindo aqui Dois Toques, a casa do futebol, botafoguense que está aqui ligado, né? O Júnior Santos cairia bem no Botafogo, um retorno ao Botafogo. Chega de viver de passado, Guilherme e tal. Enfim, para refletir, o Atlético Mineiro está aí oferecendo. Leva quem quer nas condições do Galo, é claro. Mas o Galo agora tem novo treinador, né? Eduardo Domingues chegando. A esperança do Júnior Santos novo treinador, vai querer conhecer todo mundo. Tomara que goste do meu futebol. Assim, também essa mudança de treinador foi uma mudança aí de perspectiva na situação do Júnior Santos, né? Vamos ver como vai ser aí o futuro do jacaré. Gosto muito do Júnior Santos, torço muito por ele. Falei, vascaíno sonhou com o Arthur Jorge, vai acordar com Renato Gaúcho. E aí é claro que o Renato Gaúcho também virou um desses treinadores, né? Na época que eu era moleque, era
os times tinham poucas opções, né? Opções imediatas. Ou era Joel Santana, ou era Jair Pereira, Abel Braga, mas aquele Abel Braga antigo, né? Que andava com a blusa aberta, né? Tipo Tony Ramos, né? Com aquele cordãozinho, né? Na época que ele era boleiro, depois que foi pro Sul, ficou o negócio de tomar um chimarrãozinho, não sei o quê. Aí ficou bobo, quer botar agora só roupinha arrumadinha. Então, quando ele era só do Rio, né? Aquela coisa escrachada, bem futebol boleiro mesmo, né? Era isso, do Rio de Janeiro é o que tinha, né? Agora, quando os times estão numa situação desesperadora, ou é Mano Menezes, ou é Renato Gaúcho, parece que são os mesmos, né? Recorre-se aos mesmos treinadores. E não é que o Renato Gaúcho seja um treinador ruim. O retrospecto dele, Guilherme, nos 8 últimos campeonatos brasileiros, ficou na parte de cima da tabela em 6. Com o Grêmio, grande parte, né? Desde a Libertadores, lá que ele foi campeão com o Grêmio e tal. Ele ficou ali boa parte desses campeonatos dirigindo o Grêmio. E sim, segundo lugar, terceiro lugar, um quinto lugar, sexto. Com o Flamengo foi também segundo lugar, vice-campeão. Então, realmente, o Renato Gaúcho, ele não fez trabalhos ruins nesses anos anteriores. A questão é que ele fez um bom trabalho também no Grêmio de 2023, e aí vem 24, 25, 26. Os últimos trabalhos do Renato Gaúcho, eles, em termos de campeonato brasileiro, porque tem que pensar nisso, né? Não adianta pegar assim, mas ele fez uma Copa do Mundo de Clubes com o Fluminense surpreendente. Mas o Fluminense era azarão. Então era um estilo de jogo que não coube no Campeonato Brasileiro, tanto que quando ele saiu do Fluminense ele já não estava nem no G6, quando ele foi demitido. E o Vasco não está na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Vasco precisa ganhar jogo. Não dá para ficar se defendendo e uma escapada fazer gol, como o Fluminense fez na Copa do Mundo de Clubes. Não vai funcionar isso. Né? Então o elenco do Vasco é diferente, a situação no Vasco é diferente. E o Renato Gaúcho dirigiu o Grêmio, o bom Grêmio, né? Flamengo, um time competitivo, e o bom time do Fluminense. Agora ele vai pegar um time diferente, um time cujos reforços não agregaram, não encaixaram. Tá cedo? Tá cedo. Com o novo treinador ele consegue potencializar. Mas a situação do Vasco é essa, a defesa é ruim, o meio campo é ruim e o ataque tem reforços. É isso aí. Então vamos ver se o Renato Gaúcho realmente for confirmado, se esse currículo do Renato Gaúcho ele vai ser honrado no Vasco da Gama, ou se é o Vasco da Gama que vai fazer com que o Renato Gaúcho fracasse, porque todos os últimos treinadores do Vasco estiveram muito perto do fracasso. Será que quem vai falar mais alto? O currículo do Renato nos últimos anos, em termos de campeonato brasileiro, ou tudo aquilo que o Vasco tem de negativo que envolve o trabalho dos últimos treinadores? Pagar para ver. Fico por aqui, até a próxima no Dois Toques, a Casa do Futebol.